Você está preso, não em prisão física, mas em algo pior. Você está preso em gaiola invisível construída de olhares alheios, de julgamentos imaginados, de opiniões que você nem sabe se existem, mas que controlam cada movimento seu. Você não veste o que quer, veste o que acha que vai ser aprovado. Você não diz o que pensa, diz o que acha que vai ser aceito. Você não vive como quer, vive como acha que deveria aos olhos de pessoas que provavelmente nem estão prestando atenção. E os estoicos, observando isso há 2000 anos, viram algo fundamental. Viram que a maioria das pessoas não vive em liberdade. Vive em escravidão. Escravidão de opinião alheia. E Marco Aurélio, imperador de Roma, homem que tinha razões reais para se preocupar com opiniões, porque delas dependia poder e até vida, desenvolveu técnica, forma de se libertar completamente dessa prisão, de viver sem medo de julgamento, de ser imune à aprovação e desaprovação. E o que ele descobriu vai contra tudo que você foi ensinado sobre a importância de se importar com o que outros pensam. E não é apenas que você se importa um pouco, é que você organiza a vida inteira ao redor disso. Suas escolhas de carreira são influenciadas por o que vai impressionar. Suas compras são influenciadas por o que vai sinalizar status. Seus relacionamentos são influenciados por o que vai parecer bem. Até suas opiniões, suas crenças, seus valores são filtrados através de o que os outros vão pensar. E você nem percebe o quanto disso é automático. O quanto você está constantemente monitorando reações, ajustando comportamento, gerenciando impressões. É exaustivo, é infinito. E pior de tudo, é inútil. Porque a verdade que os estoicos descobriram é brutal. A maioria das pessoas não está pensando em você. Elas estão ocupadas demais pensando em si mesmas. Ocupadas demais, preocupadas com o que você pensa delas. É ciclo absurdo onde todos estão presos em preocupação sobre opiniões de pessoas que estão igualmente presas. E ninguém é livre, ninguém vive autenticamente. Todos performam, todos fingem. Todos gastam suas vidas em teatro exaustivo que ninguém realmente assiste. Marco Aurélio se tornou imperador de Roma aos 41 anos. Não porque quis, mas porque foi escolhido. E de repente ele estava na posição onde literalmente milhões de pessoas tinham opiniões sobre ele. Sobre suas decisões, sobre suas ações, sobre quem ele era. E essas opiniões não eram abstratas. Elas tinham consequências. Opiniões erradas podiam levar a conspirações, a tentativas de assassinato, a guerra civil. Então ele tinha razões legítimas para se preocupar com opiniões, mais razões que você jamais terá. E ainda assim, ele desenvolveu prática de não se deixar controlar por opiniões alheias, de fazer o que achava certo independentemente de aprovação. E ele registrou essa prática em escritos que eram apenas para si mesmo. Meditações, lembretes de como manter sanidade mental em posição impossível. Marco Aurélio começou observando algo simples mas profundo. Ele notou que quando alguém o criticava, quando alguém expressava desaprovação, sua primeira reação era emocional, era defensiva, era sentir necessidade de justificar, de explicar, de fazer a pessoa ver que estava errada. E ele percebeu que essa reação era problema, porque dava à opinião da outra pessoa poder sobre seu estado interno. Permitia que pensamentos de outra pessoa, que ele não podia controlar, determinassem como ele se sentia. E isso era forma de escravidão. Forma sutil, mas completa. Porque se seu bem-estar depende de opiniões alheias, e você não controla opiniões alheias, então você não controla seu próprio bem-estar. Você entregou o controle. Você se tornou refém. E ele começou a investigar por que isso acontecia, porque opiniões alheias tinham tanto poder. E ele percebeu que vinha de crença fundamental. Crença de que a opinião de outros diz algo verdadeiro sobre você. Que se alguém pensa mal de você, isso significa algo importante. Isso reflete algo real. Mas quando ele examinou essa crença honestamente, ela desmoronou. Porque a verdade é que a opinião de alguém sobre você diz muito mais sobre eles do que sobre você. Diz sobre valores deles, sobre experiências deles,
sobre projeções deles, sobre limitações de perspectiva deles, e muito pouco, talvez nada, sobre quem você realmente é. Então por que dar tanto peso a isso? Por que permitir que isso te afete? E ele começou a praticar separação. Quando alguém expressava opinião negativa sobre ele, ele pausava, respirava e lembrava: isso é a opinião deles, baseada em perspectiva limitada deles, usando valores deles. Isso não é verdade objetiva sobre mim, é apenas como eles me veem através de filtro particular deles. E então ele perguntava: há algo útil aqui? Há crítica válida que eu possa aprender? E se havia, ele considerava. Mas se não havia, se era apenas opinião baseada em valores que ele não compartilhava ou em informação incompleta, ele simplesmente a deixava passar, como água escorrendo de pedra. Tocava, mas não penetrava. Era observada, mas não absorvida. E quanto mais ele praticava isso, mais fácil ficava, mais automático. Até que, eventualmente, crítica não tinha mais poder sobre ele. Podia vir de qualquer direção. Podia ser sobre qualquer aspecto dele. E ele simplesmente reconhecia: ah, essa é a opinião dessa pessoa. Interessante. E seguia em frente. Não defensivo, não abalado, não precisando corrigir ou convencer. Apenas livre. Livre para fazer o que achava certo independentemente de aprovação alheia. E essa liberdade era mais valiosa que qualquer aprovação poderia ser, porque era incondicional. Não dependia de comportamento de outros. Dependia apenas de sua própria prática interna. Mas havia outro lado. Não era apenas crítica que prendia. Era também elogio. Marco Aurélio percebeu que ele era tão afetado por aprovação quanto por desaprovação. Quando alguém o elogiava, ele sentia prazer, sentir-se validado. E isso também era problema, porque significava que ele estava permitindo que opinião alheia, mesmo positiva, determinasse seu estado interno. E isso criava dependência. Criava necessidade de continuar recebendo aprovação, de continuar fazendo coisas que geravam elogio. E sutilmente, isso começava a influenciar decisões. Ele se pegava considerando: isso vai ser bem recebido? Isso vai gerar aprovação? E percebeu que estava começando a viver para a plateia, mesmo que inconscientemente. E isso era tão problemático quanto viver em medo de crítica, porque ambos te tornam escravo. Ambos colocam seu bem-estar nas mãos de outros, e ambos te impedem de viver autenticamente. Porque se você precisa de aprovação, você vai fazer o que gera aprovação, não necessariamente o que é certo ou o que você realmente quer. Você vai performar, vai ajustar, vai moldar a si mesmo para se encaixar em expectativas. E lentamente, você vai perder contato com quem você realmente é embaixo de todas as performances, porque você parou de consultar bússola interna. Parou de perguntar: o que eu acho certo? O que eu realmente quero? E começou a apenas perguntar: o que vai gerar aprovação? Então Marco Aurélio desenvolveu prática para lidar com elogio também. Quando alguém o elogiava, ele reconhecia, agradecia superficialmente, mas internamente ele examinava. Ele perguntava: isso é verdade? E se era verdade, se ele realmente havia feito algo bem, ele não acreditava elogio. Ele acreditava virtude. Acreditava ter agido de acordo com princípios, não porque alguém ia aprovar, mas porque era certo. E a aprovação que veio era secundária, era resultado, mas não era razão, não era motivação. E ao fazer isso, ele mantinha centro interno, mantinha independência. Não ficava viciado em elogios. Não precisava deles. Eles eram agradáveis quando vinham como brisa suave, mas não eram necessários. E sua ausência não criava sofrimento. E ele percebeu algo mais. Quanto menos ele precisava de aprovação, mais autêntico ele se tornava. Porque ele não estava mais ajustando o comportamento baseado em plateia. Ele estava apenas sendo, fazendo o que achava certo, expressando o que realmente pensava. E, ironicamente, isso gerava mais respeito verdadeiro, porque as pessoas sentiam autenticidade. Sentiam que ele não estava performando, não estava tentando impressionar, estava apenas sendo consistentemente ele mesmo. E havia poder nisso. Poder que performance nunca tem.
Porque performance sempre tem qualidade artificial. Sempre há a sensação de que a pessoa está tentando ser algo. Mas a autenticidade é magnética, é rara. E as pessoas são atraídas a isso mesmo quando não entendem por quê. Mas havia casos mais difíceis. Não eram estranhos expressando opiniões. Eram pessoas próximas. Pessoas que ele amava. Pessoas cuja opinião realmente parecia que deveria importar. E Marco Aurélio lutou com isso. Porque intuitivamente parecia que se importar com a opinião de pessoas que você ama era parte de amar. Era mostrar que você valoriza elas, que você considera a perspectiva delas. E ele não queria se tornar tão independente que se tornasse insensível. Tão imune a opiniões que não ouvisse mais ninguém. Então ele tinha que encontrar equilíbrio delicado. E ele percebeu que equilíbrio não era entre se importar e não se importar. Era entre considerar e ser controlado. Ele podia ouvir opiniões de pessoas próximas. Podia considerá-las seriamente. Podia até mudar de ideia se o argumento fosse convincente. Mas decisão final tinha que ser dele, baseada em seus próprios valores, em sua própria razão, não em necessidade de agradar, não em medo de desapontar. E isso significava que às vezes ele teria que fazer coisas que pessoas que amava desaprovavam. Teria que manter curso mesmo quando enfrentava a pressão emocional de pessoas próximas. E isso era doloroso, muito mais doloroso que desaprovação de estranhos. Mas era necessário, porque a alternativa era viver vida controlada por expectativas de outros, mesmo quando outros eram pessoas que ele amava. E isso ainda era escravidão. Apenas escravidão mais sutil, mais difícil de reconhecer e resistir. Marco Aurélio começou a perceber padrão em sua própria preocupação com opiniões. Não era constante. Variava. Havia momentos onde ele era imune, onde crítica deslizava sem efeito. E havia momentos onde mesmo pequena desaprovação o perturbava profundamente. E ele investigou por quê. O que era diferente nesses momentos? E ele descobriu algo. Quando ele estava firmemente ancorado em seus próprios valores, quando ele sabia claramente o que achava certo e estava agindo de acordo com isso, opiniões alheias não tinham poder, porque ele tinha certeza interna. Ele sabia por que estava fazendo o que estava fazendo. E isso era suficiente. Mas quando ele estava incerto, quando ele estava em dúvida sobre decisão ou sobre si mesmo, opiniões alheias se tornavam poderosas, porque ele estava buscando externamente a certeza que não tinha internamente. E isso revelou algo fundamental. Preocupação com opinião alheia não era realmente sobre outros. Era sobre você. Era sobre sua própria incerteza, sua própria falta de clareza sobre valores, sua própria insegurança sobre quem você é e o que você defende. Quando você tem essas coisas claras, quando você está vivendo de acordo com princípios que conscientemente escolheu, opinião alheia se torna irrelevante, porque você tem bússola interna, você tem certeza. Mas quando você não tem, quando você está à deriva, opiniões alheias se tornam bússola substituta, e você se torna escravo delas porque não tem nada mais para guiá-lo. Então, trabalho real não era desenvolver técnicas para ignorar opiniões. Era desenvolver clareza interna. Era definir seus valores. Era decidir conscientemente o que você defende, o que você acredita, como você quer viver. E então viver consistentemente de acordo com isso. E quando você faz isso, quando você tem essa base sólida interna, opiniões alheias naturalmente perdem poder. Não porque você está se forçando a ignorá-las, mas porque elas simplesmente não são relevantes. Você já sabe o que você pensa. Você já sabe o que é certo para você. E a opinião de outra pessoa, baseada em valores e perspectiva deles, não muda isso. Marco Aurélio começou a fazer isso mais deliberadamente. Ele reservava tempo para refletir sobre seus valores, para questionar suas próprias crenças, para examinar se estava vivendo de acordo com princípios que realmente endossava. E quanto mais clareza ele ganhava internamente, menos ele era afetado por opiniões externamente. E ele percebeu que essa era a verdadeira liberdade. Não era desenvolver pele grossa, não era se tornar insensível. Era desenvolver certeza interna tão forte que validação externa se tornava desnecessária. E crítica externa se tornava apenas informação a ser considerada objetivamente,
não ameaça a ser defendida emocionalmente. Por período, Marco Aurélio pensou que havia resolvido. Ele sentia menos afetado por opiniões. Sentia mais centrado, mais capaz de fazer o que achava certo independentemente de reações. E havia paz nisso. Paz que ele nunca havia experimentado quando estava constantemente preocupado com a aprovação. E ele pensou: isso é, eu me libertei. Eu não sou mais escravo de opiniões alheias. E por algum tempo, isso parecia verdade. Ele navegava críticas com equanimidade. Recebia elogios sem inflar. E sentia que havia atingido o estado de independência verdadeira. E ele começou a ensinar isso a outros. Começou a escrever sobre a importância de não se deixar perturbar por opiniões, de manter seu centro, de viver de acordo com virtude ao invés de aprovação. E suas palavras ressoavam, porque outros também sentiam peso de viver para a plateia. Também queriam liberdade de não se importar tanto com o que outros pensavam. E havia movimento, sensação de que progresso estava sendo feito, que libertação era possível, que você podia desenvolver essa imunidade a opiniões e viver em paz verdadeira. Mas então algo aconteceu. Alguém que ele respeitava profundamente, alguém cuja opinião ele conscientemente não queria valorizar demais, mas inconscientemente ainda valorizava, expressou desaprovação forte de decisão que Marco Aurélio havia tomado. E ele sentiu perturbação, sentiu necessidade de justificar. Sentiu desejo de fazer essa pessoa entender, de recuperar a aprovação dela. E ele ficou desconcertado, porque ele pensou que estava além disso. Pensou que havia desenvolvido imunidade, mas claramente não havia, não completamente. Ainda havia partes dele que eram vulneráveis a opiniões específicas. Ainda havia pessoas cujas opiniões tinham peso especial. E isso o forçou a reconhecer algo difícil. Talvez completa imunidade a opiniões alheias não fosse possível. Talvez ser humano significasse que você sempre seria, em algum grau, afetado por como outros te veem. Especialmente pessoas que você ama ou respeita. E talvez isso não era fraqueza. Talvez era apenas parte de ser social, de se importar com conexões, de valorizar relacionamentos. E Marco Aurélio teve que reconsiderar. Tinha que perguntar: o objetivo realmente é não se importar nada com opiniões? Ou o objetivo é não ser controlado por elas? E ele percebeu que havia diferença sutil, mas importante. Você podia ser afetado sem ser controlado. Podia sentir perturbação sem deixar que determinasse suas ações. Podia considerar opiniões sem ser escravo delas. E então Marco Aurélio teve insight que mudou tudo. Ele percebeu que estava abordando o problema errado. Ele estava tentando se tornar imune a opiniões. Estava tentando não ser afetado. Mas isso era negação. Era repressão de algo natural. E qualquer coisa que você reprime eventualmente vaza. Eventualmente te controla de forma que você não percebe. O que ele precisava não era imunidade. Era relacionamento diferente com ser afetado. Era a capacidade de sentir perturbação de opinião alheia sem reagir a ela. De observar: isso me incomodou, interessante. E então escolher resposta consciente ao invés de reação automática. Isso era muito mais sutil e muito mais difícil. Porque requeria consciência constante. Requeria observar seus próprios estados internos sem se identificar com eles. Requeria espaço entre sentir e agir. Espaço onde a escolha podia acontecer. E criar esse espaço era trabalho de toda a vida. Não era algo que você alcançava uma vez e pronto. Era prática momento a momento. Era cada vez que opinião te incomodava, pausar. Reconhecer o incômodo. E então perguntar: o que eu vou fazer com isso? Vou deixar controlar minha ação? Ou vou simplesmente observar e escolher resposta baseada em meus próprios valores? E Marco Aurélio percebeu que isso era a aplicação de princípio estoico mais fundamental. Princípio de que você não controla eventos externos, incluindo opiniões alheias, mas você controla completamente suas respostas. Você não pode impedir que opiniões te afetem inicialmente. Isso é reação automática, resultado de ser humano social. Mas você pode controlar o que faz depois. Pode controlar se você deixa afetar suas decisões.
pode controlar se você permite que determine seu curso. E esse controle, esse poder de escolher resposta ao invés de apenas reagir, era onde verdadeira liberdade estava. Não em não sentir, mas em não ser controlado pelo que você sente. E então ele foi testado de verdade. Houve momento em seu reinado onde decisão impopular precisava ser tomada. Decisão que ele sabia que geraria desaprovação massiva, não de inimigos, mas de aliados, de pessoas que o apoiavam, de população que geralmente o respeitava. E ele sabia que era a decisão certa, baseada em princípios que ele defendia, baseada em bem maior. Mas custo político seria imenso, custo em aprovação seria alto, e ele teve que confrontar. Eu realmente pratiquei o que preguei? Eu realmente sou livre de necessidade de aprovação? Ou quando realmente importa, quando a aprovação que vou perder é significativa, eu vou ceder? E ele fez escolha. Tomou decisão que sabia ser certa mesmo sabendo a repercussão que teria. E repercussão veio. Crítica massiva, desaprovação de pessoas que ele respeitava, até acusações de ter traído valores que sempre defendeu. E ele sentiu tudo. Sentiu peso, sentiu dor de ser mal entendido, sentiu tentação de justificar, de explicar, de fazer todos verem que ele estava certo. Mas ele não cedeu. Ele observou esses sentimentos, reconheceu eles e manteve curso, não porque era imune, mas porque havia desenvolvido capacidade de sentir sem ser controlado pelo que sentia, de ser afetado sem ser dominado, de reconhecer custo emocional, mas não deixar que mudasse o que ele sabia ser certo. E, eventualmente, história provou que ele estava certo. Mas ele não precisou disso para validação, porque validação que importava vinha de dentro. Vinha de saber que ele havia agido de acordo com princípios, que ele não havia vendido integridade por aprovação, que ele havia sido livre verdadeiramente, não livre de sentir, mas livre para escolher apesar do que sentia. E essa era a forma mais profunda de liberdade. Forma que incluía a humanidade, que reconhecia que você vai ser afetado por opiniões, mas que você não precisa ser escravo delas, que você pode sentir peso delas e ainda escolher seu próprio caminho. E essa experiência mudou como Marco Aurélio ensinava sobre opiniões. Ele parou de falar sobre não se importar. Parou de sugerir que o objetivo era imunidade. E começou a ensinar algo mais nuançado. Ensinar que você vai se importar. Vai ser afetado, especialmente por opiniões de pessoas que ama e respeita. E isso não é fraqueza, é humanidade. Mas você pode desenvolver capacidade de não ser controlado. Pode desenvolver espaço entre ser afetado e reagir. Pode desenvolver força de escolher resposta, ao invés de apenas seguir impulso de buscar aprovação ou defender contra a crítica. E ele ensinou que isso requeria prática constante. Não era estado que você alcançava. Era músculo que você exercitava. Toda vez que opinião te incomodava, era oportunidade de praticar, de pausar, de observar incômodo sem se identificar com ele, de perguntar: essa opinião contém verdade útil? E se sim, aprender. Mas se não, se era apenas diferença de valores ou perspectiva limitada, deixar passar. Não com esforço de ignorar, mas com reconhecimento de que não é relevante para suas escolhas. E quanto mais você praticava isso, mais natural se tornava. Até que, eventualmente, você não estava mais gastando energia enorme gerenciando impressões. Você estava apenas vivendo, de acordo com seus valores, e deixando opiniões serem o que são. Apenas opiniões. Mas há algo que Marco Aurélio não escreveu explicitamente, mas que permeia tudo que ele deixou. Algo sobre custo de liberdade. Quando você para de viver para a aprovação alheia, quando você começa a fazer o que acha certo independentemente de opiniões, você vai perder pessoas, vai perder relacionamentos, vai perder oportunidades que viriam se você conformasse. E isso não é abstrato. É perda real. É dor real. E não há forma de evitar. Liberdade de opiniões alheias tem preço. E preço é que algumas pessoas não vão mais gostar de você. Algumas vão te abandonar. Algumas vão te criticar. E você tem que estar disposto a pagar esse preço. Porque a alternativa
é viver vida inteira como prisioneiro de expectativas alheias. E isso, Marco Aurélio sabia, era a morte mais lenta, mas igualmente completa. Então você tem que perguntar honestamente: você quer liberdade o suficiente para pagar custo? Porque custo é real. Não é apenas desconforto momentâneo. É possível solidão, possível rejeição, possível perda de oportunidades. E se você não está disposto a pagar isso, então talvez liberdade não é para você. Talvez você prefere segurança de conformidade. E Marco Aurélio não julgaria isso. Ele reconheceria como escolha legítima, mas seria escolha consciente, não padrão, não acidente. Escolha de valorizar aprovação e conexão sobre autenticidade e autonomia. E se é isso que você conscientemente escolhe, pelo menos você sabe. Mas se não é, se você quer liberdade, então você precisa estar disposto a pagar. E precisa parar de esperar que liberdade seja gratuita. Nunca foi, nunca será. Então olhe para a sua vida, para suas escolhas. Para quantas delas são realmente suas versus quantas são performances para a plateia que talvez nem exista. E pergunte: quanto de minha energia eu gasto gerenciando impressões? Quanto de minha vida eu organizo ao redor de aprovação alheia? E se resposta é muito, pergunte próxima pergunta: isso está me servindo? Isso está me tornando mais feliz? Mais pleno? Mais eu mesmo? Ou está apenas me tornando mais cansado? Mais ansioso? Mais perdido em quem eu realmente sou embaixo de todas as performances? E se é segundo, então talvez é hora. Hora de começar prática de liberdade. Não perfeita, não completa, mas começar. Um momento de cada vez, uma escolha de cada vez, escolhendo o que você realmente valoriza ao invés do que vai ser aprovado, e observando o que acontece, observando como opiniões perdem poder quando você para de alimentá-las com sua necessidade de aprovação. E há mais nessa exploração de liberdade estoica. Marco Aurélio não parou aqui. Ele explorou mais profundamente o que significa viver de acordo com natureza, com virtude, com razão. E essas explorações, esses ensinamentos, eles esperam para aqueles que querem mais, que sentem chamado para a liberdade mais profunda, para a vida mais autêntica. Você está preso. Agora você sabe. Preso em opiniões, reais e imaginadas, de pessoas que importam e pessoas que não importam. E essa prisão é mais eficaz que qualquer prisão física, porque você a carrega com você, em todo lugar, em todo momento. Mas você pode começar a sair. Não de uma vez, não completamente, mas passo por passo, prática por prática, escolha por escolha. E talvez você nunca seja totalmente livre. Talvez ser humano significa sempre ser afetado em algum grau. Mas você pode ser infinitamente mais livre do que é agora. Pode viver com muito mais autenticidade, muito mais de acordo com o que você realmente valoriza. E no final, quando você olhar para trás, você vai saber que viveu sua vida. Não versão aprovada, não versão segura, mas sua. E isso, Marco Aurélio diria, é tudo que realmente importa.